Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou Maria Vitória, discente da graduação em Biotecnologia, e como segunda aula da disciplina de Química Orgânica 2, vou apresentar um pouco sobre as reações no carbono alfa em sistemas biológicos. Bem, primeiramente, o que seria um sistema biológico? Né? Então, a gente sabe que para que a gente tenha um sistema biológico é necessário células. E, no geral, de maneira geral, essas células elas se organizam, né, em tecidos, em órgãos, e aí esses órgãos se organizam em sistemas, né? Mas não quer dizer, quando a gente lida necessariamente com um sistema que tem de um organismo. Mas a gente também pode ter um sistema biológico de uma planta, por exemplo, né? E aí a gente ter o ecossistema de uma maneira geral, com todos os seres interagindo. Nesse caso aqui na aula, vamos atentar esses sistemas biológicos, né, como qualquer conjunto organizado de componentes biológicos que interagem entre si para realizar funções vitais e, com isso, manter a homeostase, né? Ou seja, essa estabilidade interna de um organismo. Por mais que o conceito de homeostase seja um pouco complicado da gente compreender. Esses sistemas eles podem ser estudados em diferentes escalas. Então, a gente pode estudar a nível molecular, né, e a nível um pouco micro de células, até algo mais complexo, né, como organismos e até mesmo ecossistemas. Então, eu coloquei um corpo aqui, né, o corpo humano, como um exemplo de sistema biológico. E aí, o que seria o carbono alfa? Eu coloquei dois exemplos aqui. E o carbono alfa, ele é o primeiro carbono, tá, por assim dizer, que é ligado a um grupo funcional importante dentro de uma molécula. Essa definição de carbono alfa vai variar um pouco a depender do contexto biológico. Tá? Então, por exemplo, em química orgânica, o carbono alfa ele é o carbono diretamente ligado a um grupo funcional específico, né? Ou seja, é o carbono adjacente ao carbono carbonílico, né? E esse seria o carbono alfa. Aqui, como exemplo, nessa primeira molécula, a gente tem o carbono destacado em roxo como nosso carbono alfa, porque ele é o primeiro, ou na realidade ele é o carbono adjacente ao carbono da carbonila, aqui, né? Mas, por exemplo, no caso de aminoácidos, eu coloquei o exemplo aqui de um aminoácido, o carbono alfa ele é o carbono central, tá? Ao qual estão ligados todos os grupos funcionais, né? De um, de um aminoácido, tá? Que no caso a gente tem o grupo amina, né, o grupo carboxila, um átomo de hidrogênio e a cadeia lateral, né, para cada aminoácido, que é essa cadeia lateral, no caso, que dá a especificidade, né, de um aminoácido. E aí esse carbono alfa, ele é crucial, né, na estrutura ali dos aminoácidos, na formação das proteínas. Além disso, em reações químicas, né, ele é muito importante em reações como o caso como a reação, né, do tautomerismo cetoenólico e também nas reações de condensação aldólica, perdão, né, onde a presença de hidrogênios no carbono alfa pode influenciar, né, a reatividade da molécula. E aí a gente tem
né, visto isso, entendido que é um sistema biológico e um carbono alfa, a gente tem as propriedades, né, de um carbono alfa ali em sistemas biológicos, né? Porque geralmente esses carbonos alfa, eles apresentam hidrogênios, certo? Que podem ser removidos ou rearranjados por ação enzimática, né? Por exemplo, e essa reatividade, né, pode ser influenciada por diversos fatores. Um fator, por exemplo, é a acidez dos hidrogênios alfa. Aqui eu atento que é hidrogênio alfa, tá? Então, em moléculas com carbonilas próximas, o hidrogênio no carbono alfa, eles podem ser removidos com mais facilidade, tá? Devido à estabilização por ressonância. Então, essa acidez do hidrogênio, ela é determinada pela facilidade que ele pode ser removido, né, como um próton. Eu destaquei o hidrogênio alfa em roxo, tá? Essa remoção ela vai ser influenciada, por exemplo, por ressonância. Se ele estiver ligado a um grupo aqui, ó, carbonila, a carga negativa resultante, né, após a remoção do próton pode ser deslocada, né, deslocalizada por ressonância e vai tornar o ânion formado, né, que é um enolato, mais estável. E isso vai facilitar, nesse caso, a desprotonização e vai aumentar a acidez, né, desse carbono alfa. Então, a gente tem como exemplo aqui, ó, o enolato, que é formado a partir da desprotonação da acetona, né, que essa carga negativa do carbono alfa pode se estabilizar pela ressonância ali, né, com o grupo carbonila. E também a gente tem, né, a influência, né, dos grupos eletronegativos adjacentes, né? Então, grupos altamente eletronegativos, né, próximo ao carbono alfa, aumentam a acidez dos hidrogênios, né, porque eles vão estabilizar a carga negativa do enolato por efeito indutivo. Então, por exemplo, a gente tem o caso do ácido malônico, né, que ele tem hidrogênios alfa mais ácidos do que uma acetona simples, né, pois os dois grupos carboxila retiram densidade eletrônica do carbono alfa. Aí a gente também tem aqui o papel das enzimas, no caso dessas propriedades, né, do carbono alfa. E aí eu cito dois exemplos, né, que são as transaminases e as desidrogenases. Tá? As enzimas, né, são catalisadores biológicos, né, nós sabemos, elas aumentam a velocidade das reações químicas, né, sem serem consumidas. Então, no caso das reações que envolvem carbono alfa, algumas classes de enzimas elas desempenham papéis fundamentais, né, especialmente essas duas que eu coloco aqui, né, a transaminases e as desidrogenases. Elas facilitam a remoção, a transferência ou modificação dos grupos ligados ao carbono alfa em aminoácidos, cetonas, né, e outros compostos orgânicos, né? Então, as transaminases, por exemplo, elas são enzimas que vão catalisar a transferência de um grupo amina entre um aminoácido e um alfa-cetoácido, né? E esse processo vai ser essencial ali ao metabolismo dos aminoácidos e na conversão, perdão, entre diferentes moléculas nitrogenadas, né? Então, o mecanismo de ação dessas transaminases, né, a enzima ela vai remover o grupo amina, né, do aminoácido original, gerando um alfa-cetoácido. Né? E esse processo ocorre via uma base de STIF intermediária, né? Onde o grupo amino interage com a coenzima piridoxal-fosfato. E aí o grupo amino ele vai ser transferido para um alfa-cetoácido receptor, formando um novo aminoácido. Então a gente tem esse exemplo clássico que é a conversão do glutamato, né, e do piruvato, que a alanina, né, transaminase, ela vai catalisar essa conversão do glutamato em piruvato, né, em um alfa-cetoglutarato e alanina. E essa reação vai ajudar na regulação, né, do metabolismo do nitrogênio. E é essencial.
né, para a síntese e degradação de aminoácidos. Essas transaminases elas são importantes marcadores clínicos, tá, para avaliar uma função hepática. E a gente também tem as desidrogenases, né, que elas catalisam reações de oxidação e redução, né, as reações redox, muitas vezes facilitando a remoção de hidrogênios, tá, do carbono alfa. Elas são essenciais, né, para o metabolismo energético, como é o caso participantes, né, do ciclo de Krebs e da glicólise. Bem, e aí a gente tem as principais reações que envolvem, né, esse carbono alfa, que a gente vai ter como primeiro exemplo aqui a transaminação, né, que é a troca do grupo amino. Né? A transaminação ela é uma reação ali essencial, né, no metabolismo dos aminoácidos, que permite a conversão entre diferentes aminoácidos e alfa-cetoácidos. Eu já citei um exemplo aqui também. Eu já citei, né, um exemplo aqui na aula. Então, um aminoácido doa seu grupo, né, amina para um alfa-cetoácido. E aí vai se formar ali um novo aminoácido e um novo alfa-cetoácido. Né? A enzima envolvida, por exemplo, é uma transaminase, né? E o cofator principal é o fosfato de piridoxal. Um exemplo, a gente vai ter aqui a conversão do glutamato em alfa-cetaglutarato e vice-versa. A gente também tem a desaminação oxidativa, né, que ela remove ali o grupo amino de um aminoácido, convertendo em um alfa-cetoácido, e aí nesse caso a gente vai ter a liberação da amônia, né, que pode ser, nesse caso, eliminada ou reciclada, né? O grupo amino do aminoácido vai ser removido, vai formar um intermediário que vai se converter em um alfa-cetoácido, certo? E aí o processo libera amônia, que é essencial para o ciclo da ureia, né? Lembrando que a gente aqui está falando de sistemas biológicos, então a gente vai aplicar essas reações, né, do carbono alfa para esses sistemas biológicos, né? E a gente tem a conversão aqui do glutamato, né, em alfa-cetaglutarato pela glutamato desidrogenase. E aí a gente também tem a descarboxilação, né, oxidativa. Ela ocorre quando o alfa-cetoácido perde um grupo carboxila e aí vai para formar um composto mais simples, né? E isso aqui é essencial para o metabolismo energético. Então, o alfa-cetoácido sofre a descarboxilação catalisada por uma enzima, né? Importante aqui a ação da enzima. Vai se formar um intermediário ativado, geralmente ligado com a enzima A, né, a CoA. A gente tem a conversão aqui do piruvato, né, em acetil-CoA no ciclo de Krebs, né, catalisada ali pelo complexo piruvato desidrogenase. A outra reação também é a racemização, né, que ela ocorre quando um aminoácido passa, né, da sua forma L para a forma D, né, ou vice-versa, o que pode influenciar em processos bioquímicos, né, como é o caso da síntese de peptídeos em bactérias. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a alanina, né? Racemase, ela converte a L-alanina em D-alanina, necessária ali para a biossíntese da parede celular bacteriana. E aí, a gente tem a importância dessas reações, né, do carbono alfa. Né, que ela é importante ali no metabolismo energético. Eu citei o exemplo do ciclo de Krebs, a síntese e degradação de aminoácidos, regulação do pH no organismo e também produção de neurotransmissores, né, porque a gente pode ter a descarboxilação do triptofano para a alanina, né. E aí eu coloquei aqui para essa aula algumas aplicações biotecnológicas, né, do carbono alfa. Alguns exemplos para a gente ter algo mais palpável, né, mais aplicado. Então, o carbono alfa ele é um ponto central, né, em diversas reações bioquímicas e metabólicas.
Então, ele vai ser explorado na biotecnologia para diversas aplicações, como na engenharia enzimática, na produção de biofármacos, né, na síntese de compostos bioativos, enfim. Então, a gente pode ter a síntese de aminoácidos modificados. Então, a gente pode manipular, por exemplo, o carbono alfa, né, para produzir aminoácidos não naturais, né, usados na biotecnologia, por exemplo, para desenvolver um novo fármaco, né. O exemplo aqui que eu coloquei é a produção de L-dopamina, que é um precursor né, da dopamina, utilizada ali no tratamento da doença de Parkinson. Também a gente tem aqui outro exemplo é a biocatálise e engenharia enzimática, né, que o carbono alfa ele é essencial para reações mediadas por enzimas biotecnológicas. Eu já falei um pouco aqui nessa aula, como é o caso das transaminases, as desidrogenases. Isso permite sua aplicação em síntese química verde, tá? A gente também tem, nesse caso do uso das transaminases, na produção de compostos farmacêuticos, né? A gente tem um exemplo aqui da produção da sitaglipina, que é um medicamento para diabetes tipo 2, né, que é utilizando ali uma transaminase enantiosseletiva, né, modificada por engenharia genética. A gente também tem o uso, né, das desidrogenases na produção de biocombustíveis, no combustível verde, né, que a gente pode modificar enzimas desidrogenases, né, para aprimorar a produção do bioetanol, do biodiesel, a partir da biomassa. A gente tem o uso ali da piruvato desidrogenase para converter açúcares em precursores do etanol e do butanol. A gente também tem aqui a questão da produção de bioplásticos, né, que é baseados ali em aminoácidos, né? Então a gente pode utilizar compostos derivados de aminoácidos e seus intermediários enzimáticos, né, para criar, né, biopolímeros biodegradáveis. Perdão. Então a gente tem aqui a produção, né, de poliésteres e poliamidas a partir de derivados de aminoácidos, né, para substituir plásticos derivados do petróleo. Então, essa foi mais uma aula. Agradeço a atenção.